canal Química para Vestibulando. E o assunto do vídeo de hoje vai ser sobre propriedades periódicas. As propriedades periódicas são características semelhantes de cada elemento, e essas características se repetem ao longo de um período e de um grupo da tabela periódica. Exemplo: o cálcio e o magnésio são elementos que se localizam no grupo 2A. Esse grupo 2A também pode ser chamado de metais alcalinos terrosos. Esses dois elementos possuem apenas 2 elétrons na camada de valência, que é a última camada. Portanto, os 2 elementos são metais. Existem vários tipos de propriedades periódicas, mas nessa aula a gente vai ver somente as propriedades raio atômico e de eletronegatividade. O raio atômico é a distância de 2 núcleos de um mesmo elemento dividido por 2. Em outras palavras, o raio atômico é o tamanho do átomo, que também pode ser medido pela distância do núcleo até a última camada eletrônica do átomo. Então a gente tem 3 exemplos aí: o átomo de carbono, silício e germânio. O átomo de carbono possui o raio atômico no tamanho de 70 picômetro. O do silício possui o raio atômico de 110 picômetro. E o germânio possui raio atômico de 125 picômetro. Então, desses 3 elementos, o elemento que possui maior raio atômico é o germânio. Como o raio atômico varia no período da tabela periódica? Então, a gente sabe que os períodos são as linhas horizontais. Então, na tabela periódica, existem 7 linhas horizontais. Isso significa que existem 7 períodos. Como o raio atômico varia em relação aos períodos da tabela periódica? Bem, o número atômico, que é o mesmo que o número de prótons e de elétrons, crescem da esquerda para a direita dentro de um período na tabela periódica. E com isso também cresce a atração entre prótons e elétrons. Aumentando a atração faz com que o raio atômico diminua, ou seja, o tamanho do átomo diminua. Exemplo: aqui a gente tem 3 elementos que possuem o mesmo número de camadas eletrônicas. Esses 3 elementos possuem 4 camadas eletrônicas. Então, os 3 elementos também se localizam no 4º período da tabela periódica. Esses elementos são o potássio, o cálcio e o escândio. Bom, mas os 3 possuem raio atômico diferente. Por que isso acontece? Bem, o elemento que possui maior raio atômico é o potássio, porque ele possui número de próton e de elétron igual a 19. E o cálcio possui menor raio atômico do que o potássio, porque ele possui número de prótons, ou número atômico, e número de elétron igual a 20. Então, a atração entre prótons e elétrons é mais forte, fazendo com que o seu raio atômico diminua e fique menor do que o do potássio. E o raio atômico do escândio é menor entre os 3, porque o número atômico e de elétrons do escândio é 21. Então, a atração entre os prótons e os elétrons do escândio é maior ainda, fazendo com que o raio atômico desse elemento diminua ainda mais. Como o raio atômico varia em relação aos grupos da tabela periódica? Lembrando que grupos são as linhas verticais. Como o raio atômico varia em relação aos grupos da tabela periódica? Bom, a gente sabe que de cima para baixo, em relação ao grupo de uma tabela periódica, o número de camadas eletrônicas de um elemento aumenta. Então, com isso, aumenta também o seu raio atômico, ou seja, aumenta o seu tamanho, porque quanto maior o átomo tiver de camadas eletrônicas, maior vai ser o seu tamanho. Exemplo: aqui eu tenho 3 elementos que estão localizados no grupo 1 da tabela periódica. E esses 3 elementos possuem número de camadas eletrônicas diferentes.
O hidrogênio possui apenas uma camada eletrônica. Isso significa que o hidrogênio está localizado no primeiro período. O lítio possui duas camadas eletrônicas. Isso significa que o lítio está localizado no segundo período. E o sódio possui 3 camadas eletrônicas. Isso significa que o sódio está localizado no terceiro período. Então, quanto maior for o número de camadas eletrônicas de um elemento, maior será o seu raio atômico. Então, o raio atômico cresce da direita para a esquerda dentro de um período e de cima para baixo dentro de um grupo na tabela periódica. Sendo assim, o frâncio é o elemento que possui maior raio atômico, como a gente pode ver na figura. Agora a gente vai ver como o raio atômico varia em relação aos íons. Lembrando que os íons podem ser positivo e negativo. O íon positivo ele pode ser chamado de cátion, porque ele perde elétron e adquire uma carga positiva. E os íons negativos, eles podem ser chamados de ânion, porque eles ganham elétron e adquirem carga negativa. Então, nesse exemplo, eu tenho o átomo neutro de magnésio, que ele possui 3 camadas eletrônicas. O magnésio ele tem uma tendência de perder 2 elétrons, porque ele é um metal, então ele perde os elétrons da última camada. Quando ele perde esses 2 elétrons da última camada, ele vira um cátion, ele vira um íon positivo. Então esse 2 indica que esse mais indica que ele perdeu elétron e esse 2 indica que ele perdeu 2 elétrons. Então, o cátion de magnésio, ele perde a última camada. Então, o seu raio atômico diminui em relação ao elemento, ao átomo neutro de magnésio. Já o raio atômico dos ânions, ou seja, os íons de carga negativa, eles são maiores do que dos seus elementos neutros, porque quando o cloro recebe um elétron, ele fica com maior quantidade de elétron do que de próton. Então, esse elétron, ele tende a se repelir, ou seja, ficar ao máximo de distância que ele consegue um do outro, porque eles possuem a mesma carga. Então, com isso, o raio atômico aumenta. Isso significa que o raio atômico de um cátion é menor do que o raio atômico do seu átomo neutro. E o raio atômico de um ânion é maior do que o raio atômico do seu átomo neutro. Agora a gente vai falar sobre eletronegatividade, que é outra propriedade periódica. Então, a eletronegatividade é a tendência que o átomo possui de atrair elétrons para si em uma ligação química. Agora a gente vai ver como a eletronegatividade varia em relação ao período e ao grupo de uma tabela periódica. Para facilitar, a gente precisa saber que a eletronegatividade varia inversamente em relação ao raio atômico. Isso significa que quando o raio atômico for pequeno, a eletronegatividade vai ser grande. E quando o raio atômico for grande, a eletronegatividade vai ser pequena. Como a eletronegatividade varia em relação aos períodos da tabela periódica? Bom, a gente viu que com o aumento do número de prótons e de elétrons, aumenta a atração entre os prótons e os elétrons. Aumentando a atração entre prótons e elétrons, diminui o raio atômico. Se diminui o raio atômico, aumenta a eletronegatividade. Então, menor raio atômico vai significar maior eletronegatividade. Por quê? Porque a distância entre o elétron vai ser menor. Exemplo, aqui a gente tem 3 elementos, que é o potássio, cálcio e o escândio, e todos esses elementos são de um mesmo período, e eles possuem 4 camadas eletrônicas. Então, qual deles possui maior eletronegatividade? A gente viu que quanto menor for o raio atômico, maior será a eletronegatividade. Nesse caso, então, o terceiro elemento, que é o escândio, é o elemento que possui maior eletronegatividade, porque ele possui o menor raio atômico. Em relação aos grupos de uma tabela periódica, quanto
mais para baixo, maior é o número de camadas eletrônicas de cada elemento. Então, quanto maior for o número de camadas eletrônicas, maior será o raio atômico e menor será a eletronegatividade. Exemplo, aqui a gente possui 3 elementos diferentes, que é o hidrogênio, lítio e sódio. Cada um possui um número de camadas eletrônicas diferentes. O hidrogênio possui apenas uma camada eletrônica, o lítio possui 2 camadas eletrônicas e o sódio possui 3 camadas eletrônicas. Dentro desses 3, o que possui maior eletronegatividade é o hidrogênio, porque ele possui menor raio atômico. Então, a eletronegatividade cresce de baixo para cima dentro de um grupo e da esquerda para a direita dentro de um período na tabela periódica. Agora a gente vai ver o valor da eletronegatividade para cada elemento. Mas antes da gente ver esses valores, observe que a coluna, a família dos gases nobres, não possui o valor da eletronegatividade. Por que que isso acontece? Porque os gases nobres raramente fazem ligação entre si. Então, por causa disso, eles não possuem eletronegatividade. Sendo assim, o flúor é o elemento que possui maior eletronegatividade, porque o seu valor é igual a 4. Logo em seguida, o oxigênio é o elemento que possui maior eletronegatividade abaixo do flúor. O seu valor é igual a 3,5. E o nitrogênio possui o valor da eletronegatividade igual a 3. O cloro e o nitrogênio possuem eletronegatividade igual a 3. Então, os elementos que possuem maior eletronegatividade da tabela periódica é o flúor, logo em seguida é o oxigênio e depois é o nitrogênio e cloro. Só para a gente não esquecer, o elemento de maior eletronegatividade é o flúor e os gases nobres não possuem eletronegatividade, pois esses elementos raramente... Essa foi a aula de hoje, espero que tenha gostado. Se você gostou, deixa seu gostei embaixo do vídeo. Se você não gostou, pode deixar o seu dislike. Me siga em todas as redes sociais, se inscreva no canal e ative o sininho para você receber todas as notificações. E até a próxima aula. Tchau!